Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à aula que trata a respeito de contrato de trabalho. Só que dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o estágio. Vale lembrar que na última semana nós estudamos também a respeito do processo de admissão, né? E entendemos quais são os documentos que são solicitados no ato de admissão e qual o procedimento, que ocorre dentro das empresas quando o empregado é admitido. Por exemplo, nós vimos que existem alguns documentos obrigatórios para que possa ser considerado efetivo naquele trabalho e assim o contrato de trabalho venha a ser assinado. Nós vimos que é necessário a carteira de trabalho. Este documento é de suma importância para garantir aqueles direitos que nós estudamos durante essa aula de departamento pessoal. E na carteira de trabalho é discriminado todas as datas, desde o início até a rescisão daquele contrato. Lá é contemplado também, pessoal, a anotação de férias e demais anotações gerais que tem um espaço específico para isso na carteira de trabalho. É importante mencionar também que ao entrar numa empresa e sendo ela no contrato de trabalho formal, via carteira de trabalho, é necessário que aquele candidato ao emprego faça o exame admissional, que é um exame, basicamente com preenchimento de ficha, com algumas perguntas relacionadas à sua saúde, que tem por objetivo verificar se você está apto para exercer aquela atividade. Então, pessoal, o processo de admissão, além de possuir toda aquela parte estratégica que envolve a seleção e a escolha daquele candidato ao cargo, existe também toda a parte burocrática. E pensando nisso, algumas empresas já incluem na oferta da vaga os requisitos e as documentações que a pessoa precisa ter para preencher aquela vaga que está sendo ofertada. Por isso, pessoal, é de suma importância a gente ter sempre com data de validade também a nossa identidade e outros demais documentos que venham servir como comprovação de escolaridade, por exemplo. Muitas empresas solicitam a comprovação de requisitos, de requisitos para ocupar aquele cargo. E a declaração é um deles, A declaração acadêmica de algum curso profissionalizante ou algum curso extra que você venha realizar. Todos esses documentos servem como análise para que o gestor de RH verifique a autenticidade e também a sua adequação naquele cargo que está sendo ofertado. Então é importante mencionar que dentro de um processo de admissão, além de eu ter todos aqueles documentos que são solicitados de praxe, como CTPS, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, além do cartão de vacinação ou certidão de nascimento dos filhos, para caso possua, em função também do salário família, que é uma política social aplicada no âmbito do governo federal, que visa lhe dar aquele dinheiro. Então, não só isso, pessoal, é utilizado no processo de admissão, como existem também outros requisitos, que devido à competitividade do mercado estão sendo solicitados. Dentre eles, além de se ter conhecimentos da área de administração, que é o caso de muitas vagas que tem no mercado atualmente, são solicitadas comprovações, de Excel, inglês, Power BI, alguns outros sistemas ERPs que vêm sendo solicitados
e sendo cobrado cada vez mais dentro das organizações. E por isso, pessoal, toda essa documentação, todo esse amparato visa garantir que aquele empregado realmente esteja adequado, né? Seja o melhor candidato para aquela vaga que vai ser ocupada. Agora, pessoal, já que nós já estudamos sobre o processo de admissão e vimos também como funciona o contrato de trabalho, eu expliquei para vocês, né, que todas as modalidades de contrato de trabalho que abrangem a CLT, como, por exemplo, contrato de trabalho por prazo indeterminado, o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência que está dentro do determinado e a modalidade de contrato intermitente, que é aquele contrato que tem como objetivo formalizar o bico, e ele veio a partir da reforma trabalhista. Agora nós vamos estudar a respeito do estágio. Vale lembrar que o estágio ele não é regido pela CLT. Existe uma lei própria que visa a regulamentação desse tipo de ato educativo com o objetivo de legislar a respeito dessa relação. Então, pessoal, o que seria um estágio? O estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho. Vale lembrar, pessoal, que existem estágios, né, obrigatórios e existem aqueles estágios não obrigatórios, que são aqueles estágios, né, que podem ser remunerados. Nós temos diversos estágios que são divulgados, principalmente na nossa área, que é de administração, que visa inserir aquele estudante de administração ou aquele egresso do ensino médio ou estudante mesmo ainda do ensino médio a ser inserido no ambiente de trabalho para justamente aplicar toda a teoria que ele vem estudando ao longo do curso, ao longo da atividade educativa dentro do ambiente profissional. Isso é muito importante da gente entender, que dá mais ou menos a gente compreender por que o estágio não tem vínculo empregatício. O estágio não tem vínculo empregatício porque ele não tem como objetivo o trabalho em si, mas sim o ato educativo, que é inserir aquele estudante no ambiente profissional. Por isso, o estagiário ele não possui os mesmos direitos e deveres que um empregado formal tem perante ao seu empregador, tendo em vista que a relação de empregado e empregador é regulamentada pela CLT. A partir daí, pessoal, nós podemos entender que, além de ser um ato educativo escolar, ele é supervisionado. O que é isso, pessoal? Dentro daquele ambiente de trabalho, você terá um tutor que vai ser o responsável por te integrar no ambiente profissional. E não só isso, verificar se você está alinhado com a prática profissional, né, daquela tua área de estudo. Isso é muito importante porque a atividade que o estagiário vai exercer tem que estar relacionada à sua área de estudo. Por exemplo, um estudante de direito, ele precisa realizar atividades que sejam de competência advocatícia, por exemplo. O administrador, um estudante de administração, esse já precisa estar inserido em algum setor que lide com gestão e tomada de decisão. Claro que o estudante de administração inicialmente não vai tomar decisões estratégicas da empresa, mas é necessário que ele esteja ali lado a lado para que o aprendizado dele possa ser concluído e realizado com sucesso. Até porque nós já estudamos que o
estágio não tem um fim na remuneração, mas o objetivo do estágio é justamente colocar tudo aquilo que aquele estudante aprendeu em prática, e isso, é claro, no ambiente profissional. Ali no slide que eu vou disponibilizar para vocês, eu citei algumas características que envolvem a relação de estágio, regulamentada por uma lei específica. A primeira característica é que o estágio não tem vínculo empregatício. E a segunda é que deve haver uma compatibilidade real entre as atividades desenvolvidas no estágio e no TCE. Bom, pessoal, o que é o TCE? O TCE é como se fosse o contrato de trabalho. Ele é o termo de compromisso de estágio. E lá no termo de compromisso de estágio vai estar discriminado o valor da bolsa, né? Ajuda de custo para transporte, entre outros, bem como as atividades e o supervisor que vai estar ali monitorando aquele estudante. Então, pessoal, não só deve haver compatibilidade, né, entre a atividade desenvolvida e a área de estudo, como também existe a garantia de que as atividades que estão discriminadas no termo compromisso de estágio, bem como a área em questão, deve ser compatível, né, com as atividades que aquele estagiário vai fazer no dia a dia. Porque pensem comigo, não faz sentido, por exemplo, um estagiário, né, gastar o seu tempo laboral dele exercendo uma atividade que não está relacionada à sua área de estudo e que, por consequência, não vai agregar nenhum valor naquela área. Até porque, quando ele de fato tiver a responsabilidade de um empregado que possui vínculo empregatício, algumas tarefas devem ser bem manejadas por aquele profissional, tendo em vista que há uma responsabilização do empregado a realizar as atividades de forma eficaz, né? É bem diferente de um estagiário que, apesar de ter atividades para desenvolver, ele não possui ainda uma responsabilidade que se equivale à responsabilidade de um empregado que tem vínculo empregatício. Então, por isso, pessoal, o termo de compromisso de estágio visa, né, ter essa relação, né, bem descrita do que o estagiário vai fazer, qual a bolsa, etc. Existem também outros direitos pessoais que regulamentam o estágio, como, por exemplo, a questão de redução da jornada de trabalho durante o período de provas. Nós sabemos que o trabalho não pode prejudicar a vida acadêmica daquele estudante, tendo em vista que seu objetivo principal é a formação daquela área de estudo. Então, durante a jornada de trabalho em período de prova, ela poderá ser reduzida até pela metade, ou então sair 2 horas mais cedo. Isso para que o estudante possa estudar e ter tempo hábil para realizar as provas da faculdade ou do ensino médio. Nós temos também, pessoal, alguns agentes, né, integradores dessa relação. Nós temos o CIE, nós temos a Moody's e diversas outras plataformas que fazem esse intermédio, né, na relação de estagiário, faculdade ou instituição educacional e empresa, né? Por exemplo, temos o grupo Seres também, e é muito legal, pessoal, principalmente vocês, né, jovens, estudantes, seja do ensino médio
venham visitar esses sites para colocar aquilo que vocês estão estudando em sala de aula junto comigo e com os outros professores das outras disciplinas, para justamente fazer essa prática, né, que envolve tudo aquilo que a gente estuda no dia a dia. Nós temos aí a possibilidade, né, do jovem aprendiz e também do estágio, seja para quem está cursando o ensino médio ou realizando algum técnico, ou então já ingressando no ensino superior. Com isso, pessoal, dar-se-á aí a importância do estágio com o objetivo de relacionar aquilo que nós estamos estudando com a prática. E isso é muito importante em qualquer área de estudo, né? E principalmente os profissionais da área da saúde, né, que fazem estágios obrigatórios, né? E também aqueles estudantes que fazem licenciatura, né? Eles precisam realizar o estágio de forma obrigatória junto às instituições educacionais, né? E daí nós temos, né, como definir a importância do estagiário, né, na relação com as demais empresas, tendo em vista que muitos deles serão os funcionários da mesma. É muito interessante, pessoal, que o estagiário, após o término do contrato de trabalho dele, que não pode exceder a 24 meses, aquele funcionário, aquele estudante, né, que faz aquele estágio, pode ser efetivado naquela empresa, por exemplo, e assim conseguir ter o contrato, né, formal de trabalho, seja ele determinado ou indeterminado. E com isso, muitos gestores, né, de RH vislumbram, né, no processo seletivo a escolha de um candidato que se adeque à cultura organizacional daquela empresa, para que aí ela possa aproveitar aquele estagiário para funcionário. Claro que ao término, né, daquele contrato de estágio, ou não, né, caso aquele estagiário acede, ele pode ter o seu contrato de estágio rescindido e então realizar um contrato, né, com vínculo empregatício com essa empresa. Mas aí vai depender da escolha daquele estudante. Outra coisa que é importante dizer também, pessoal, é em relação às férias. Estagiário também tem direito às férias, mas de preferência deve ser quando a instituição, né, que ele estuda também está de férias, para que possa ser compatível com as férias do trabalho. É importante dizer também, pessoal, que um contrato de trabalho, né, quando se trata de estágio, ele tem duração máxima de 24 meses. E ao finalizar aquele estágio, é de costume você preencher uma ficha com todas as atividades que você exerceu. E o seu supervisor também vai preencher uma ficha avaliando o seu desenvolvimento profissional durante o percurso, né, laboral em que você realizou aquela atividade. Então, nós vimos, pessoal, como é que funciona o estágio. E agora eu vou passar para vocês algumas perguntas que eu quero que vocês realizem, né, a escritura, né, no caderno de vocês e venham me responder. É através desse exercício que eu vou falar agora que será computada a frequência de vocês, alunos do SEBRAE. Então vamos lá, pessoal. A questão número 1 é o seguinte: eu quero que vocês citem todas as modalidades de contrato
da CLT e mencione ao menos 2 características de cada uma delas. Ou seja, se é contrato de trabalho por prazo determinado, eu quero que vocês, além de citar a modalidade do contrato de trabalho, coloquem ali ao menos 2 a 3 características dessa modalidade. Essa é a questão número 1. A questão número 2, eu quero que vocês conceituem o estágio, definam para mim o que é o estágio e digam quais são as 2 características principais. Essa vai ser a questão de número 2. A questão de número 3, eu quero que vocês expliquem para mim como funciona o contrato de trabalho por prazo intermitente e citem ao menos uma característica também. A questão número 4 vai ser o seguinte: eu quero que vocês expliquem como funciona o contrato de trabalho por prazo indeterminado e coloquem aí para mim como é que funciona esse trâmite. Com isso, pessoal, são 4 questões que eu quero que vocês respondam de forma clara, objetiva, mas ao mesmo tempo que seja bem explicada. Respostas vagas não vão ser consideradas, por isso eu peço a atenção de vocês ao responder cada questão. E também agradeço a participação de vocês nesses vídeos que estão sendo disponibilizados. Vale lembrar que como eu não consegui espelhar o PowerPoint nos vídeos, eu vou disponibilizá-los separadamente no Google Sala de Aula. E aí vocês poderão consultar o slide para a realização da atividade de fixação. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro e que qualquer dúvida vocês possam perguntar lá no aplicativo ou então me mandar alguma mensagem, seja via WhatsApp ou então e-mail. Fiquem com Deus, espero que tenha ficado clara essa aula. Qualquer dúvida, como eu disse, basta entrar em contato.